Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos entender o que é um trauma. É assim, o ser humano ele é formado por ensinamentos, experiências e vivências ao longo de toda a sua vida. Mas algumas delas são boas e geram lembranças e aprendizados ricos, e construtivos, mas existem aquelas que não oferecem as mesmas vantagens. Então para essas experiências aí damos o nome de traumas. Mas a palavra trauma ela tem relação com traumatismo, aquela lesão ou tipo de ferida que foi produzida por uma ação violenta e de origem externa ao próprio organismo. Então essa é uma definição médica, para um ferimento ou lesão física no corpo de alguém. Mas no caso da nossa mente, isso é diferente, porque quando falamos da nossa mente, de uma perspectiva psicológica, um trauma ele é definido como a forma que uma pessoa ela reage aos eventos. Normalmente os traumas são experiências emocionalmente intensas e desagradáveis que não foram muito bem resolvidas na cabeça daqueles que vivenciaram e acabaram desencadeando um distúrbio psíquico. Então, dessa forma, se instala uma marca permanente na mente do indivíduo, que a gente chama ou que fala que é um trauma psicológico. Desde o nosso nascimento vivemos inúmeros traumas diariamente, mas o mais complexo é que alguns nos afetam negativamente, e outros não. Então os efeitos de um trauma psicológico diferem entre as pessoas, já que suas experiências são completamente diferentes umas das outras. Então nem todas as pessoas que experimentam um evento potencialmente traumático vai se tornar psicologicamente traumatizada, por exemplo. Mas como isso vai impactar na infância de uma criança? Como que isso, qual é o impacto disso? Então, para entender melhor como um trauma psicológico na criança se forma, é preciso conhecer como funciona a mente delas. Quando eu falo de mente, eu me refiro ao conteúdo que está dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro, porque é de lá que vem todos os nossos desejos, opiniões, sentimentos, pensamentos, enfim, vem tudo do nosso cérebro, da nossa mente. Em todo ser humano, a mente é formada por partes, as quais chamamos de modelo da mente. Em cada uma dessas partes está o comando de uma determinada função do nosso corpo. Então é delas, por exemplo, que sai a nossa vontade de chorar, nosso senso crítico, nossos sentimentos, as ordens para o funcionamento do nosso sistema nervoso, entre diversas outras funções. E quando falamos em crianças, há alguma diferença aí na formação da mente. Toda criança ela tem um potencial enorme de aprendizado, e isso é resultado da mente que está em constante evolução. Então a mente da criança ela está em constante evolução. Então o que acontece, por exemplo, quando os pais não tomam cuidado com o que dizem ou com o que fazem diante dos seus filhos? Então a mente delas, a mente subconsciente dessas crianças fica cheia de crenças positivas e negativas de outras pessoas, o que pode ser a origem de um trauma psicológico. Mas como assim? É assim, até mesmo uma frase mais boba como tipo, as mulheres não sabem dirigir, isso pode gerar um trauma psicológico na mente de uma criança, e isso terá efeitos por toda a vida dela, caso não seja tratada adequadamente. Então pesquisas recentes afirmam que crianças pequenas, até mesmo bebês, podem ser afetados por eventos que de alguma forma se instalaram no subconsciente e determinaram o que essa criança entenderia no futuro como certo ou errado. Então isso são as famosas crenças. Nos adultos se ouve muito falar em estresse pós-traumático, que seria uma reação do corpo e da mente em uma situação na qual o nível de risco da vida era muito grande. Então, nesses casos, a terapia com um profissional especializado na mente
é mais indicado e em algum tempo esse trauma vai ser superado. Mas quando falamos em crianças, né, que carregam esses seus traumas psicológicos por toda a sua vida, né, os seus resultados podem se tornar algo mais prejudicial, né, à vida, né, de uma pessoa. Isso porque há grande chance dela desenvolver inúmeros tipos de transtorno, né, transtorno como a ansiedade, a depressão, né, transtorno de comportamento, né, entre outros aí, né, entre muitos outros aí. Então isso vai depender muito, né, vai depender do amadurecimento psíquico, né, de cada criança, mas é possível que traumas psicológicos, né, levem um pouco mais de tempo para se resolver, principalmente se não tiver um acompanhamento com um profissional, né. Com isso, né, muitos desses pequenos, né, muitas dessas crianças levam seus traumas consigo, né, até a vida adulta, e se tornam pessoas introspectivas, né, com algum tipo de síndrome, emocionalmente independentes, né, depressivas, ansiosas e até mesmo, né, com doenças físicas, né. É assim, há casos em que adultos descobrem que possuem doenças crônicas, né, das mais variadas possíveis, como enxaqueca, problema no fígado, nos rins, no estômago, em diversos outros lugares do seu corpo. Tudo porque um trauma, né, lá da infância, um trauma lá de trás não foi bem resolvido como deveria. E também a personalidade desses adultos também é algo muito diferente, né, muito diferente do comum, fora do comum, já que os efeitos dos traumas psicológicos de infância moldaram sua personalidade com base em tudo aquilo, né, que a sua mente subconsciente aprendeu na infância e ao longo dos anos. E além disso, né, tudo ainda é bem possível que essa pessoa, né, que sofreu esse trauma psicológico, quando criança, tem grande chance de se tornar uma pessoa, né, com baixa autoestima e uma péssima relação social, né? Então é assim, pessoal, é isso, né? Eu espero que tenha ajudado você a entender como, né, que forma um trauma, né, o que é um trauma. Então é assim, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.